tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma obra-prima do século XIX, que é o Cortiço, do Aloísio de Azevedo. E tem uma confusão que muita gente faz e que a gente precisa realmente começar a trabalhar a obra, o que ela representa nesse contexto. Nós sabemos que nós temos sempre contextos diferentes relacionados a séculos diferentes dentro da literatura. E que a história da literatura, a sistematização da literatura tem um valor pedagógico, tem um valor didático. Claro que aqueles grandes estudiosos da literatura já não olham para a literatura observando escola literária, observando essas situações de encaixe do livro, porque isso é realmente uma postura pedagógica. Quando a gente fala do Aloísio de Azevedo, juntamente com Machado de Assis, Aloísio de Azevedo iniciou o naturalismo no Brasil com a obra O Mulato. E é essa questão que a professora gostaria de desfazer. O Cortiço é obra-prima do naturalismo, mas a primeira obra naturalista no Brasil, que ainda tem algumas questões relacionadas ao contexto anterior, que é o romantismo, é a obra O Mulato. Mas como que o Aloísio de Azevedo vai falar do Rio de Janeiro? Se a gente sabe que ele é de São Luís. E aí? Que história é essa de São Luís, Rio de Janeiro, o Cortiço, casa de pensão? Como que essas coisas se engendram na obra do Aloísio de Azevedo? Aloísio de Azevedo vai para o Rio de Janeiro. O seu irmão estava no Rio de Janeiro, que é o Arthur Azevedo, e que também trabalhava com arte. A gente sabe que o Aloísio de Azevedo gostaria muito de ser um artista plástico, de estudar na Europa, trabalhar com artes plásticas. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, seu irmão já estava ali bem no Rio de Janeiro, já trabalhava, já tinha uns colegas do jornal, ele ajuda inclusive nesse contexto. Só que depois, o que acaba acontecendo? O Aloísio de Azevedo fica sabendo então da morte do seu pai, volta para São Luís, junto com seus amigos fundam um jornal. A gente sabe que a imprensa nesse momento era uma imprensa relacionada ao contexto da igreja. E esse é o momento do Eça de Queiroz e toda aquela revolução da questão Coimbra ou da questão Coimbrã em Portugal. E nesse momento ele começa a publicar no Jornal de São Luís. E a obra dele, O Mulato, trouxe muitos questionamentos, porque nós sabemos que uma das marcas do realismo, naturalismo, é ser anti-burguês, anticlerical, é fazer uma denúncia da realidade social daquele momento. E quando nós falamos de naturalismo, já começa o estudo das massas, já começa o estudo do determinismo social, né? Porque nós temos teorias que diz que nós devemos observar a personagem segundo a sua hereditariedade, segundo o seu período histórico e segundo o meio. Então o que acontece? Ele foi muito criticado por causa da obra O Mulato, foi muito criticado ali em São Luís. Quando ele fica sabendo da aceitação que a obra teve no eixo Rio-São Paulo, ele então vai para o Rio de Janeiro. Como ele dizia, ele vai viver da literatura. E viver da literatura no Brasil daquele momento, e até mesmo hoje, para algumas pessoas, é comer o pão sem a manteiga. E ele fala que quando ele tivesse um cargo importante, um concurso interessante, que ele então iria escrever mais obras, se dedicar para a escrita completamente. Só que não foi isso que ocorreu. Nós temos obras-primas ali no Rio de Janeiro, o Cortiço, Casa de Pensão. E o Cortiço, ele vai observar uma realidade do Rio de Janeiro, porque nós tínhamos grandes cortiços. E essa obra é uma obra de um caráter naturalista tão incrível e de uma linguagem tão incrível que você lê com muita facilidade, mesmo sendo uma obra do século XIX, da segunda metade do século XIX. E uma questão muito interessante é como ele coloca como a pessoa, o ser humano, explorar o próprio ser humano, que é uma visão muito triste. E uma visão triste, inclusive, é o reforço desse ser humano que foi explorado e agora, quando ele tem a oportunidade, ele passa a explorar outro ser humano. Então é uma obra naturalista, é uma obra que analisa o grupo, é uma obra que a gente diz que tem um prolongamento do realismo, porque há uma observação da realidade, um narrador em terceira pessoa,
esse narrador em terceira pessoa usa de uma linguagem que em diversos momentos nós temos a sinestesia. Ele trabalha muito com as sensações. É incrível como ele coloca as sensações. E ao mesmo tempo é incrível como trata-se de uma obra a respeito de habitação. Então, tanto nós temos uma habitação horizontal como nós temos uma habitação vertical. E o próprio Curtiço, né, é personagem principal porque todas as cenas são cenas coletivas. E a questão da escolha de personagens que estão à margem da sociedade, personagens marginalizadas, personagens patológicas, considerada a patologia daquele momento, relacionada ao caráter. É essa condição da luta pela sobrevivência. É uma obra naturalista, de caráter cientificismo, que a gente percebe os aspectos biológicos da condição humana, porque o Aloísio, ele não vai se acercar do psicológico. Ele não vai analisar o comportamento individual, pessoal, como fez o Machado, com a partir do divisor de águas que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Aloísio, ele vai analisar o grupo. E a gente começa com o primeiro capítulo de uma maneira incrível, que é a descrição de João Romão. Então ele já nos apresenta o João Romão no primeiro capítulo. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro, que enriqueceu entre quatro paredes de uma suja e obscura taverna, nos refolhos do bairro de Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou um pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda como o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Interessante, né? De explorado, João Romão agora passa a proprietário. João Romão então vai ser proprietário estabelecido. E como proprietário estabelecido, ele vai entrar em um delírio, porque as personagens aqui são personagens patológicas. E qual é o delírio de João Romão? É o delírio justamente de enriquecer. E não são palavras minhas, gente. São palavras do próprio narrador. No segundo parágrafo ele diz isso. Ele fala que João Romão atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Então ele vai economizar em tudo. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de saco de estopa, olha só, cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante a 400 réis por dia, uma quintandeira, sua vizinha Bertoleza. Interessante que agora nós temos aqui a Bertoleza, que no dizer de uma banca aí, passa a mulher máquina, né? Passa a uma mulher realmente ser explorada. Quando ele fica sabendo da morte do homem de Bertoleza, olha como mudou a linguagem. De uma linguagem subjetiva, do período romântico, agora nós já temos uma linguagem completamente diferenciada, quer dizer, Bertoleza agora viu o seu homem morrer por carregar um peso acima do que ele conseguia. Ele ficou estrompado como uma besta. As comparações é o que nós chamamos teoricamente de zoomorfização. E nesse momento ele vai ser ouvido de Bertoleza. E como ouvido de Bertoleza, ele vai apropriar de tudo que Bertoleza tem, até o tempo dela, para quem ela deveria trabalhar. Ela vai deixar o seu dinheiro com ele. E ele então diz a Bertoleza que vai comprar a sua carta de alforria, mas na verdade ele vai apropriar-se do dinheiro dela. E aí ele começa com o crescimento das casinhas. E com esse crescimento das casinhas, ele é então a Bertoleza trabalhando na venda, a Bertoleza trabalhando com outras pessoas, ele vai então rasurar uma carta dizendo que comprou uma carta de alforria. E um dos capítulos que eu acho mais interessante desse livro é o capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 3 nós temos a apresentação do próprio Curtiço e nós temos a apresentação de muitas personagens. No capítulo 3 eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava abrindo os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas e com seu fornecimento, né? Olha só,
O cortiço, nesse momento, era o quê? Era um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Então, na verdade, nós temos a personificação do próprio cortiço. E agora vai falando dos detalhes do cortiço, vai falando do zum-zum, vai falando do barulho, vai falando do pessoal lavando as fuças, vai falando do pessoal do pelo, de lavando os pelos, vai falando do zum-zum. Então, nós temos aqui muito das expressões, realmente expressões sinestésicas. A sinestesia, lembrando, uma parte aí, é a mistura das sensações. Então nós vamos observar, por exemplo, a primeira que se pôs a lavar, porque ali, gente, nós vamos falar de profissões que são profissões que não garantem um sustento adequado. São aquelas profissões que você vai verificar, são as lavadeiras, o trabalhador lá na venda do João Romão, a própria Bertoleza. Então, a primeira que se pôs a lavar foi Leandra, por alcunha a machona, portuguesa, feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha 2 filhas, uma casada separada do marido, Ana das Dores, que só chamavam das Dores, e a outra donzela ainda, a Neném. E mais um filho, o Agostinho, menino levado dos diabos, que gritava tanto, ou melhor que a mãe. A das Dores morava numa casinha à parte, mas toda a família habitava no cortiço. E aí nós temos a Marciana, nós temos muitas personagens que são apresentadas neste capítulo 3. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Aqui nesse capítulo nós temos também a Rita Baiana. A Rita Baiana é a mulata sensual do cortiço. É tão interessante que a Rita Baiana é comparada aos elementos da natureza, mas sempre reforçando o erotismo, né? A sensualidade. Então, é outra questão bem interessante. E a Rita Baiana tem um relacionamento, que é o Firmo. E o Firmo já é aquela representação de quem? O Firmo já é a representação do brasileiro capoeirista, do brasileiro sambista, do brasileiro que toca, que dança, não tem muita preocupação com o horário, mas que sustenta a Rita Baiana. E a Rita Baiana, então, é aquela mulata desejada por todos, inclusive no dançar da Rita Baiana, né? Quem era casado esqueceu que era casado, quem não sabia dançar arrependeu por não saber dançar. Então, na verdade, nós vemos muitas cenas coletivas e nós vemos uma questão muito interessante. A apresentação depois, né? Que é uma apresentação interessante, que é do sobrado. O sobrado representando agora aí uma família diferente, uma família que chega ali, aquele lugar, também por um propósito. Do nada, nós vemos um comentário, e esse comentário, né, é um comentário que diz o que, o Miranda? Que ele, na verdade, saiu lá de perto da sua loja de fazendas para tirar a mulher, né, de perto dos seus funcionários. Ele depende do dinheiro da mulher, ele vai construir um sobrado próximo ao cortiço. E, na verdade, ele tem uma filha, a Zumira, e ele já tem outro delírio. Qual que é o delírio dele? Títulos de nobreza. E é um período que se depende muito do dinheiro para se comprar os títulos, se compra os títulos de nobreza. Durante 2 anos o cortiço prosperou, de dia para dia, ganhando forças, sacudindo-se de gente, e ao lado o Miranda assustava-se inquieto, com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam de toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Gente, esse é o que eu disse para vocês, a questão biológica. Vocês viram a descrição? Como é muito biológica? Mas ao mesmo tempo falando do crescimento do cortiço, do crescimento das pessoas. E muda-se ali para o cortiço o Jerônimo, que é uma personagem também incrível. E o Jerônimo, ele tem muitos, né, portugueses aqui nesse momento. E o Jerônimo, ele muda ali
para o cortiço, vai trabalhar na pedreira do João Romão, é casado com a Piedade, tem uma filha, e ao mesmo tempo o que acontece? O Jerônimo se encanta com a Rita Baiana. E por causa da Rita Baiana, enquanto o João Romão nós vemos o crescimento segundo as leis darwinistas, né, que o maior vai superar tudo, e João Romão cresce lado a lado ao crescimento do cortiço. Então cresce o que é material e cresce a personagem. Nós vamos verificar que o Jerônimo ele vai abandonar o chá da Piedade, os costumes, a sua postura como marido português. Não se sabe se é por saudade da terra natal, mas ao se envolver com a Rita Baiana, ele torna-se inclusive assassino, porque está em meio à morte justamente do Firmo. E ali, ao envolver com a Rita Baiana, ele deixa inclusive de pagar a escola da filha. E ao deixar de pagar a escola da filha, nós vamos perceber uma personagem que, ao meu ver, gente, é uma decadência total, foi a Piedade. A Piedade vai para a bebida. Os amigos do Jerônimo aproveitam da Piedade, aproveitam daquela situação dela. O dia amanhece, ela está triste, cabisbaixa. Ela começa a beber, imitar as pessoas, as danças, e as pessoas incentivam mais. Então, uma decadência total. Agora, uma outra personagem também, né, é tão interessante quanto é a personagem que a gente chama de a Flor do Cortiço. E a Flor do Cortiço, né, ela simplesmente está ali no cortiço, mas a mãe não gostaria de permanecer no cortiço, que é a Pombinha. Então a mãe faz um compromisso para o casamento dela. E o casamento dela, o que iria significar? A saída do cortiço. Então a dona Isabel, né, ela vai então negociar isso. E ao negociar isso, tem um fato que é até engraçado, gente, no cortiço, que é o fato da Pombinha não se tornar mulher. E todo mundo do cortiço sabe. E a mãe fala que, nossa, ela ia ao casamento, tudo bem, mas antes de se tornar mulher, isso seria muito difícil. E aí fica todo mundo torcendo para isso acontecer. E a Pombinha, ela simplesmente vai ser aliciada pela sua madrinha, vai despertar para a sexualidade. E como predomina na obra o determinismo social, a Pombinha, ela cresceu no meio da promiscuidade. Então, ao sair do cortiço, ao entrar para o casamento, ao acontecer as traições, o envolvimento dela na adolescência com a madrinha, ela acaba se prostituindo e ela não vai ser diferente. A dona Isabel, no início, muito triste, acaba aceitando tudo isso. Por quê? Porque era o meio de sobrevivência. Então, nós vamos verificar que a Rita Baiana, né, naquela sensualidade toda, no envolvimento dela agora com Jerônimo, o Jerônimo chega a dizer que ela gasta muito e que não sobra dinheiro para pagar a escola da filha. Então a gente percebe que a filha do Jerônimo e da Piedade, ela vai representar o continuismo da Pombinha. Porque nós temos também esse continuismo. E o cortiço vai prosperar, e o cortiço vai crescer. E o João Romão vai prosperar junto com o cortiço por meios lícitos e ilícitos. O fogo do cortiço e o roubo do João Romão. Depois o segundo fogo do cortiço, muito apropriado para o João Romão, porque agora ele já tem um investimento em seguros, ele pode então reconstruir o cortiço. O cortiço que era o cortiço que morava outros, que vão disputar, que é o Cabeça de Gato, que vai representar a decadência, que chega o narrador a dizer que ele perdeu, que o Cabeça de Gato perdeu. Porque, na verdade, o cortiço de João Romão agora vai ter uma estrutura, inclusive uma estrutura urbana, uma estrutura dos seus moradores, os moradores melhores, uma casa com a venda agora, já é uma casa, um armazém com outra prosperidade agora. E então, né, o João Romão chega a uma conclusão. Qual que é a conclusão que o João Romão chega? Precisa participar da autossociedade. E como que ele vai participar dessa autossociedade? O casamento. E aí o que que ele faz? Ele vai a uma festa na casa do Miranda e quando ele volta para sua casa ele teve a grande ideia. Quando ele escuta o dormir da Rita Baiana,
ele então manda avisar aos antigos donos, onde o dormir da Bertoleza, desculpa, ele manda, aí você interrompe aí, tá bom? Para corrigir. O dormir da Bertoleza, ele então lembra que ele tem que se livrar da Bertoleza para ele participar da alta sociedade, que seria Zulmira então, filha do antes, né, inimigo dele, que eles disputaram, braços de terra, mas que agora também é bem recebido pelo Miranda, porque é o crescimento dele, o crescimento financeiro. E aí então, quero colocar aqui para vocês o que diz sobre o Cabeça de Gato. E a mísera, sem chorar, foi refugiar-se com a filha no Cabeça de Gato, que a proporção que São Romão se engrandecia mais e mais, se rebaixaria canalhado, fazendo-se cada vez mais torpe, mais objeto, mais cortiço, vivendo satisfeito do lixo, da salsugem que o outro rastejava como se todo o seu ideal fosse conservar inalterável para sempre, o verdadeiro tipo de estalagem fluminense, a legítima legendária, aquela que há um samba e um rolo por noite, aquela em que se matam homens sem a polícia descobrir os assassinos, viveiro, irmãs na mesma lama, paraíso de vermes, brejo de lodo quente, fumegante, donde brota a vida brutalmente como de uma podridão. Uma descrição muito forte, né? Então, nesse momento aqui, nós estamos falando, né, de quem chegou ao extremo. E como chegou ao extremo, o que acaba acontecendo? Não pode mais morar no São Romão. Vai então para o Cabeça de Gato, porque é o Cabeça de Gato que representa toda essa descrição que a professora falou. E agora nós vamos para um desfecho, né? Um desfecho muito radical, um desfecho que deixa a gente assim, né, impactado, porque quando quem me procura? Exclamou João Romão com disfarce chegando ao armazém. Um homem alto, com ar de estroína, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. João Romão, um pouco trêmulo, abriu-se defronte dos olhos e leu demoradamente. Um silêncio formou-se em torno dele. Os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a polícia. Está aqui, confeito, desse afinal negociante. Pensei que fosse livre. É a minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-me imediatamente. Onde está ela? Deve estar lá dentro. Tem a bondade de entrar. O sujeito fez sinal, os dois urbanos que o acompanharam logo, encaminharam-se todos para o interior da casa. Botelho à frente deles, ensinavam-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos cruzadas nas costas. Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado que chegaram frente à cozinha. Bertoleza havia feito subir o jantar. Olha bem como ela é a mulher que produz o tempo todo. Ela fez subir o jantar dos caixeiros e estava de cócoras no chão, escamando peixes para a ceia do seu homem. Quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro, reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor e um calafrio percorreu-lhe o corpo. No relance de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira, que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituiu-a ao cativeiro. É muito dolorosa essa parte. O quanto que ela o ajuda, né? Ao meu ver, deveria ser uma parte da fortuna dele e dela, porque também foi adquirida com o dinheiro dela. E daí é esta, disse os soldados, que com um gesto intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, essa escrava é minha. A negra imóvel, cercada de escamas e tripas de peixes, com uma das mãos espalmada no chão e com a outra
segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se como um ímpeto de anta bravia, a zoomorfização, recuou de um salto e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já, de um só golpe certeiro, fundo rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfociando, moribunda, numa lameira de sangue. João Romão refugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento parava à porta uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, de casaca, trazendo-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Olha isso, gente. Sócio benemérito de um grupo, né, de uma comissão de abolicionistas. Ele mandou que os conduzisse até a sala de visita. E assim a gente termina a obra. Uma questão muito interessante são as conveniências, como a conveniência, né, que a gente percebe no casamento, a conveniência da Estela com o Miranda e a conveniência do Miranda com a Estela, a traição de Estela, que simplesmente o Miranda fala que por causa do dinheiro ele passava mais vergonha do que o João Romão, porque ele, na verdade, sabia dos relacionamentos dela com outros homens, que quando ele a pilhou, ele usa essa expressão, com o outro, logo no início do casamento, ele pensou em matar todo mundo, depois ele lembrou que ele precisava do dinheiro dela. Então a gente percebe a conveniência, a gente percebe a atitude das pessoas por interesse e agindo de uma maneira animalesca, né? Sem essa condição, né, da empatia, nada disso, é a luta pela sobrevivência. Um clássico sem dúvida, com muitas personagens, grupos de personagens, com a decadência das personagens ou o crescimento das personagens. Ao trabalhar esse livro, não esqueça de fazer a leitura das correntes cientificistas da época, do positivismo, do determinismo. Não esqueçam de trabalhar essas correntes, a leitura da personagem em relação à sua época, ao seu meio, à sua hereditariedade. Sem dúvida, eu colocaria as mesmas palavras que foi colocado no livro A Moratória. É um sociólogo do seu tempo. É uma análise do meio, do comportamento e principalmente do comportamento em grupo. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos trabalhar uma obra de extrema importância e linda, prazerosa, que é Retratos de Carolina. Queridos, quero que vocês não se distanciem do olhar da questão da mulher, da questão do trabalho, da questão da exploração, sabe? Eu quero que vocês não distanciem disso, dos relacionamentos, dos abusos, porque você vai perceber isso em meio a muitas personagens desse livro. Gente, eu quero terminar com uma frase do Manuel de Barros, que é uma adaptação para mim, tenho feito isso sempre, que é: eu preencho com palavras o vazio do meu abandono. E eu quero dizer para vocês, fiquem bem, um grande abraço, até o próximo vídeo, que não esqueçam, Retratos de Carolina da Lígia, que é uma obra também prazerosa e impactante. Um grande abraço, até o próximo.